em algum lugar no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas. Existe um dos maiores mistérios do nosso tempo, uma área onde navios e aviões parecem desaparecer sem deixar rastro. Bem-vindos ao enigmático Triângulo das Bermudas. A lenda começa com relatos de bússolas que giram descontroladamente e céus que se transformam de claros a tempestuosos em questão de minutos. Mas será que há algo mais do que apenas mau tempo a acontecer nesta região? O Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa oficial. No entanto, o seu nome evoca imagens de fenômenos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos. Desde que o termo foi cunhado em 1964, a sua reputação só tem crescido, alimentada por histórias que desafiam a lógica e a ciência. Para entendermos este mistério, precisamos voltar no tempo. A primeira menção a estranhos acontecimentos na área veio de ninguém menos que Cristóvão Colombo. Em seu diário de bordo, ele registrou leituras erráticas da bússola e avistou luzes estranhas no horizonte, talvez um meteoro, enquanto navegava por esta região. Mas foi no século XX que a lenda realmente ganhou força. Dezenas de navios e aviões desapareceram em circunstâncias bizarras, muitos deles sem sequer emitir um pedido de socorro. Um dos casos mais famosos é o do voo 19. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos partiram de Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de treino de rotina. Eram pilotos experientes, num dia claro. No entanto, poucas horas após a descolagem, o líder do esquadrão comunicou por rádio que as suas bússolas não funcionavam e que estavam completamente perdidos. As suas últimas transmissões foram confusas e cheias de pânico. Os 5 aviões e os 14 tripulantes nunca mais foram vistos. Para tornar tudo ainda mais estranho, um hidroavião de resgate enviado para procurá-los, com 13 homens a bordo, também desapareceu na mesma noite. Desvaneceram-se no ar. Outro caso emblemático é o do USS Cyclops, um enorme navio de carga da Marinha Americana. Em 1918, com mais de 300 pessoas a bordo, o navio partiu das Barbados em direção a Baltimore e simplesmente desapareceu. Nenhuma chamada de socorro, nenhum destroços, nenhuma mancha de óleo, apenas o vasto e silencioso oceano. O seu desaparecimento permanece o maior incidente com perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos da América, sem relação com combate. E o que dizer do Star Tiger e do Star Ariel, 2 aviões de passageiros britânicos que desapareceram com um ano de diferença entre 1918, 48 e 1949, na mesma área e em circunstâncias igualmente misteriosas? Estes são apenas alguns dos muitos casos que compõem a lenda negra do Triângulo das Bermudas. Ao longo dos anos, mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram nesta fatia de oceano. A falta de destroços e de explicações oficiais abriu a porta a todo o tipo de teorias, desde as mais plausíveis até as mais fantásticas. Vamos agora explorar o campo das teorias sobrenaturais e extraterrestres, que capturaram a imaginação de milhões de pessoas. Uma das ideias mais populares sugere que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão, ou um buraco de minhoca no espaço-tempo. Segundo esta teoria, os navios e aviões não se afundam nem se despenham. Eles são simplesmente transportados para outro lugar ou outro tempo. Embora pareça ficção científica, os defensores desta ideia apontam para os relatos de névoa eletrônica ou túneis de vórtice, descritos por alguns pilotos que sobreviveram a experiências estranhas na área, como o piloto Bruce Gurnon. Ele alega ter voado através de um túnel de nuvens rodopiantes que o fez saltar 160 km em apenas 3 minutos, um feito fisicamente impossível com o seu avião. Outra teoria muito difundida envolve a atividade extraterrestre. Seria o Triângulo das Bermudas uma base subaquática para OVNIs? Os defensores desta hipótese acreditam que os alienígenas estão a abduzir pessoas e veículos para estudo, explicando por que razão nunca são encontrados destroços. Relatos de luzes estranhas no céu e de objetos submersos não identificados, que se movem a velocidades incríveis, alimentam esta especulação. A ideia de que estamos a ser observados e talvez até mesmo colhidos por seres de outro mundo é simultaneamente assustadora e fascinante. E que tal a mítica cidade perdida de Atlântida? Alguns teóricos acreditam que as ruínas desta civilização avançada repousam no fundo do mar, exatamente sob o Triângulo das Bermudas. A sua tecnologia, baseada em cristais de energia, poderia ainda estar ativa, emitindo raios de energia
capazes de interferir com os instrumentos de navegação modernos e de desintegrar navios e aviões. Foram descobertas formações rochosas subaquáticas, como a Estrada de Bimini, que alguns interpretam como vestígios de construções atlantes, embora a maioria dos geólogos as considere formações naturais. Mesmo assim, a ideia de uma tecnologia antiga e poderosa a causar estragos a partir das profundezas é irresistível. Apesar de essas teorias serem cativantes, a ciência oferece explicações muito mais terrenas, embora não menos impressionantes. Vamos agora analisar as explicações científicas para os mistérios do Triângulo das Bermudas. A primeira e mais importante explicação está relacionada com o clima imprevisível da região. O Triângulo das Bermudas está localizado numa área onde as condições meteorológicas podem mudar de forma drástica e repentina. É aqui que a corrente do Golfo, uma espécie de rio oceânico de água quente e veloz, flui com grande força. Esta corrente pode criar desafios inesperados para a navegação. Além disso, a área é propensa a furacões violentos e a tempestades tropicais que se formam rapidamente. Uma onda gigante, ou rogue wave, pode atingir alturas de mais de 30 metros, sendo mais do que suficiente para engolir um grande navio instantaneamente, sem lhe dar tempo para pedir ajuda. Outra explicação científica fascinante envolve a geologia do fundo do mar. A região do Triângulo das Bermudas possui algumas das fossas oceânicas mais profundas do mundo, como a Fossa de Porto Rico, que chega a mais de 8.000 metros de profundidade. Qualquer destroço que se afunde ali seria extremamente difícil, se não impossível, de encontrar com a tecnologia atual. Além disso, o fundo do mar nesta área é rico em hidratos de metano. Estes são compostos de gás metano congelado sob alta pressão. A teoria sugere que um aumento na temperatura da água ou uma mudança na pressão poderia causar uma erupção maciça de gás metano. Esta libertação súbita de gás diminuiria drasticamente a densidade da água à superfície, fazendo com que qualquer navio que estivesse por cima perdesse a flutuabilidade e afundasse em segundos, como se o chão se abrisse sob ele. Se o gás subisse para a atmosfera, poderia também inflamar-se em contato com o motor de um avião ou causar falhas mecânicas, levando a um despenhamento. E quanto às bússolas que ficam malucas, esta região é um dos 2 únicos lugares na Terra-leme do Japão, onde o norte magnético e o norte geográfico se alinham. Isto significa que uma bússola magnética apontará para o norte verdadeiro, em vez do norte magnético, o que pode causar confusão para navegadores menos experientes que não compensam esta variação. Este fenômeno, conhecido como declinação magnética zero, juntamente com anomalias magnéticas locais no fundo do mar, pode explicar muitos dos relatos de desorientação. Finalmente, há o fator do erro humano. Muitas investigações sobre os desaparecimentos revelaram que o erro humano, a falha mecânica ou uma combinação de ambos foram os culpados mais prováveis. No caso do voo 19, por exemplo, o líder do esquadrão, apesar de experiente, já se tinha perdido em voos anteriores e pode ter confundido as ilhas que via levando todo o grupo para o mar aberto em vez de regressar à costa. A falta de equipamento de navegação moderno naquela época tornava os pilotos muito mais dependentes da sua visão e dos seus instrumentos básicos. Então, qual é a conclusão? A verdade é que o Triângulo das Bermudas é estisticamente tão seguro como qualquer outra rota de navegação movimentada no mundo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e outras organizações oficiais não reconhecem a existência de um perigo específico nesta área. Muitos dos casos atribuídos ao Triângulo foram exagerados, embelezados ou simplesmente aconteceram em outros locais. Outros foram resolvidos, mas as soluções não receberam a mesma publicidade que as teorias misteriosas. A lenda do Triângulo das Bermudas persiste porque adoramos um bom mistério. A ideia de que há forças desconhecidas a atuar no nosso mundo é muito mais emocionante do que aceitar que, por vezes, a natureza é simplesmente poderosa e imprevisível, e que os acidentes acontecem. A combinação de clima extremo, geologia única e a vasta profundidade do oceano cria uma tempestade perfeita de condições que podem explicar a maioria, se não todos, os desaparecimentos. O Triângulo das Bermudas não é um portal para outra dimensão, nem um campo de caça para extraterrestres. É um lembrete poderoso da força da natureza e da nossa própria vulnerabilidade perante ela. É um lugar onde a ciência e a lenda se encontram, e onde a nossa imaginação pode navegar livremente nas águas profundas do desconhecido. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem pelo Triângulo das Bermudas. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, partilhar e subscrever o nosso canal para mais explorações de grandes mistérios. Vemo-nos
na próxima aventura.